Bom dia, gases nobres, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou fazer uma revisãozinha básica sobre a representação de um átomo, sobre a distribuição eletrônica e tirar algumas dúvidas de vocês relacionadas a esse conteúdo. Então vamos lá. Quando a gente fala de átomos, a gente tem que lembrar que um átomo ele é constituído de um núcleo. Dentro desse núcleo a gente tem os prótons, que são a carga positiva, e nós temos os nêutrons, que têm a carga nula, certo? E na eletrosfera, em torno desse núcleo, nós temos os elétrons, que têm a carga negativa, ok? Então, essa é a constituição geral de um átomo. O que acontece? Todo átomo, todo elemento químico, ele é representado por um número atômico. E quando esse átomo está neutro, na verdade, esse número atômico, que é denominado pela letra Z, também é igual à quantidade de prótons no núcleo. Lembrando que prótons é a carga positiva. O que acontece, galerinha? O número de massa de um átomo, ele é denominado pela soma de prótons e nêutrons no núcleo, porque eu acabei de dizer que o núcleo de um átomo, ele é denominado pela soma dos dois, certo? Então, toda vez que nós formos calcular a massa, se nós não tivermos, nós vamos somar o A, que é o número de massa, é igual a Z mais N. Nós conseguimos também achar qualquer uma outra informação a partir das informações dadas no enunciado. Então, por exemplo, se eu tiver o A e o Z, eu consigo encontrar o N, que é o número de nêutrons no núcleo, e assim consecutivamente. Quando um átomo ele é neutro, certo? Quando que ele é neutro? Quando ele não está doando nem recebendo elétrons. Então, quando eu olho na tabela periódica, todos os elementos eles estão de maneira neutra, certo? Naquele momento que eles estão localizados ali na tabela, eles ainda não estão doando nem recebendo elétrons. Então, quando um átomo é neutro, ele tem a quantidade que ele tem de prótons, que é a carga positiva, é igual à quantidade de elétrons e é igual ao número atômico. Aí acontece o seguinte, ó, existem os íons. Os íons é a ocorrência de quando eles doam ou quando eles recebem elétrons. Então, quando ele tem o sinal de positivo, ele se torna um cátion. E o que o cátion faz? Ele doa elétrons, ok? E ele vai doar a quantidade de elétrons da sua camada de valência mais externa. O ânion, ele recebe o quê? Elétrons, beleza? Então, um átomo, ele se torna um íon quando ele tem o sinal de positivo ou quando ele tem o sinal de negativo. Quando ele tem o sinal de positivo, significa que ele é um cátion. Quando ele tem o sinal de negativo, significa que ele é um ânion. Outra coisa, um átomo, na questão da organização da tabela periódica, né, e dos elementos químicos, eles são organizados e classificados a partir dos seus níveis e subníveis de energia, certo? Então, quando foi feito o estudo dos modelos atômicos, eles viram que existem 7 níveis de energia e que cada átomo suporta uma quantidade de elétrons nas suas camadas, que aí a gente chama de subníveis, né? Esses subníveis também têm nome de orbitais, que são onde ficam os elétrons. Então, beleza. Lembramos da parte da constituição do átomo. Agora nós vamos lá para a distribuição do diagrama de Linhaeus-Pauling. Então, a partir do modelo atômico, né, e da constituição de como é representado esses elementos químicos, foi organizado por Linhaeus-Pauling o diagrama de Linhaeus-Pauling, que é a distribuição eletrônica. Então, outra coisa, toda vez que a gente vai fazer a distribuição eletrônica, eu pego o número atômico do átomo, que é o menor valor, para poder distribuir. Lembrando que na representação de um átomo, nós temos dois valores lá. Eles apresentam dois valorizinhos. Um dos valores é o valor ele aparece com o valor de massa, que é o maior, e o menor valor é o número atômico. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Carbono. O carbono, na sua representação, a gente vai ter 12 e o 6. O 12 representa o A, que é a massa atômica. O 6 representa o Z, que é o número atômico. Quando nós vamos fazer a distribuição de Linhaeus-Pauling, a gente tem que usar a distribuição do número atômico, beleza? Então, é o seguinte, ó. O diagrama de Linhaeus-Pauling, ele é dividido em níveis ou camadas de energia. E quantos níveis ou camadas de energia são? São 7. K, L, M, N, O, P, Q, certo? Então, ó, são 7 níveis. E são, aqui ó, os níveis certinho, certo? E os subníveis, que é a quantidade máxima de elétrons por camada, ele é dividido em S, P, D e F. No S, a gente comporta apenas 2 elétrons. No P, até 6, no limite. No D, 10 e no F, 14. Outro segredo do diagrama de Linhaeus-Pauling.
Eu não posso fazer a distribuição aleatoriamente. Eu tenho que seguir sempre a setinha, ok? Como assim, professora? Se eu for distribuir, por exemplo, até a quantidade de 10 elétrons, eu vou vir aqui, ó, 1s2, aí eu volto aqui, 2s2. Aí eu vou somando esses números de cima, ó. 2, 4. Eu não tenho que distribuir até chegar em 10, então eu volto aqui, ó. 2p6, deu 10, então eu vou parar no 2p6. Então eu sempre tenho que fazer a distribuição eletrônica cortando, sempre cortando. Para facilitar a vida de vocês, depois eu volto nesse daqui, eu fiz a distribuiçãozinha para vocês em ordem crescente de energia, tá? Em linhazinha. Então vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6. Então, peguei essa distribuição do diagrama aqui bonitinho, certo? Que tem na tabela periódica que eu vou mostrar para vocês também. E aí eu coloquei ela em ordem crescente, eu deixei ela distribuída certinho, ok? Vocês podem fazer isso para simplificar a vida de vocês. Mas vamos lá, ó. Antes de eu fazer o exemplo, deixa eu mostrar para vocês na tabela periódica de vocês onde está isso, ó. Na tabela periódica, vocês têm aqui, ó, eletrosfera de um átomo. Ele tem certinho as camadas, ó, que ele está te referindo que são 7. Aí tem os subníveis S, P, D e F. E ele deu a quantidade de elétrons máximo aqui, ó, na tabelinha. Então, diz que no S o máximo é 2, no P6, no D10, no F14, ok? Então, vocês podem utilizar o verso da tabela periódica de vocês, ok? Para fazer a distribuição eletrônica. A maioria das tabelas tem essa propiedadezinha ali no verso, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos para um exemplo para vocês entenderem como que a gente vai fazer em prática. E aí vocês vão utilizar o diagrama, tá? Vocês vão pegar o diagrama da tabela ou o diagrama assim. Se você já colocou em ordem crescente, como eu fiz aqui, vocês podem usar também. Então, eu vou fazer o exemplo aqui, ó, o primeiro exemplo. Então, é o seguinte, ó, vamos fazer a distribuição eletrônica do potássio, que o número atômico dele é 19, certo? Então, você vai olhar na tabela periódica. Deixa eu pegar a tabela aqui para mostrar para vocês, ó. Tabela periódica. Eu vou localizar o potássio, ó, potássio. O potássio, ele tem 19 na sua informação e 39. O 19 representa o número atômico. O 39, que é o maior valor aqui, ó. 39, massa atômica, 19, número atômico. Então, eu tenho que distribuir o número atômico. Então, nós vamos lá, nós vamos fazer a distribuição de 19 elétrons. Vou fazer primeiro por aqui, usando o diagrama, né? Depois a gente vai em sequência, fica melhor, ó. Então, eu vou fazer lá, ó, 1s2, aí eu volto aqui, 2s2, já deu 4. 2p6, já deu 10. 3s2, deu 12. 3p6, deu 18. Então, eu tenho que pegar um daqui, ó, 4s1. Porque se eu colocar 4s2, vai dar 20, ó. Vamos somando, ó. 2, 4, 10, 12, 18. Mais esse daqui daria 20. Então, quando chegar no 4s2, nesse daqui, ó, nós vamos deixar 4s1, porque eu vou deixar só a quantidade de elétrons que eu preciso para dar o meu número atômico. Então, vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, beleza? Então, ó, isso aqui pelo diagrama. E se você já colocou em sequência, vai ficar até mais fácil, ó, acompanha. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, daria, no 4s2 daria 20. Aí você vai deixar só um que você precisa para chegar no quê? No 19, beleza? Então, ó, chegamos no número atômico que a gente precisa. Se ele fosse perguntar para você assim, ó, qual é a camada de valência mais externa? Camada de valência mais externa é sempre o número maior de 1 a 7, de 1 até o 7, né? Que está mais longe. Então, olhando essa distribuição, qual foi o número que está mais próximo a 7, que está mais distante? O 4, ó, certo? Então, significa que ele está na camada de valência. A minha camada de valência, nesse caso aqui, ó, é o 4s1. Então, se ele te perguntasse, a camada de valência é o 4s1, beleza? Que foi a camada mais distante que ele parou.
Se ele perguntar lá o nomezinho da camada, ó, não são 7 camadas? Então, ó, a primeira camada é o K, a segunda camada é o L, a terceira camada é o N, a quarta camada é o N. Significa que ele está na camada N, beleza? Em que período? Normalmente ele fala isso, ó. No período é o numeral. Então, 1, 2, 3, 4. Não parou no quarto período? Então, eu já sei que ele vai estar no quarto período. Ok? Então, esse elemento ele está no quarto período. Tem mais alguma informação que eu consigo tirar daqui? Sim. Tem a regrinha lá que eu já falei para vocês, né? Como parou em S, se parar em S ou em P, é da família representativo A. Então, ele parou em S, ele é da família 1A. Beleza? Então, isso aqui é a distribuição eletrônica de um elemento neutro. Agora, vamos lá. Eu vou fazer um outro exemplo com o potássio. K mais tem o sinal de mais. O que esse sinal de mais ele está indicando? Ó? Esse sinal de mais indica que ele é um cátion. Opa, e se ele é um cátion, ele doa elétrons. Então, é o seguinte, qual é a quantidade de elétrons que ele tinha? Ele tinha 19, que é o que nós distribuímos anteriormente. Só que agora ele não vai doar um elétron, então eu vou ter que distribuir até quanto agora? Até 18. Eu não vou ter que distribuir mais até 19, porque ele perdeu 1. Outra coisa, sempre que ele tiver só o sinal de positivo ou só de negativo, representa o número 1. Então aqui vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Vai dar 2, 4, 10, 12, 18. Fechou, tá? Agora vamos lá, vou fazer outro exemplo. O cloro. Cloro, o número atômico dele é 17, tá? Então, nós temos que distribuir aqui no diagrama até dar 17. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, ó, somando 2, 4, 10. 3s2 vai dar 12. 3p6, 18. Então, aqui eu vou ter que deixar 3p5, porque para dar 17 eu tenho que deixar aqui apenas 5. Então, vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ok? Qual é a camada de valência mais externa nesse caso? A camada 3, ó. Só que ela aparece 2 vezes. Então, se fosse para a gente classificar, ele estaria na camada de valência na camada de valência 3p5, não foi a mais externa do 3 aqui? É a camada M, terceiro período. E se fosse para nós encontrarmos a família, eu vou somar os elétrons aqui, ó. Então, eu tenho 2 camadas iguais, eu tenho que somar 2 e 5, ó, porque é 3 e a camada 3, então eu tenho que somar. Então, ele seria da família 7, como terminou em P, A, 7A. O cloro é um halogênio da 7A, beleza? Então, outra coisa, aqui ele não tem sinal nem de positivo nem de negativo, significa que ele está neutro. Agora, se fosse para a gente distribuir esse cloro, para a gente fechar os exemplos aqui, ó, cloro menos 1, certo? Qual é o número atômico do cloro? 17, quando ele está neutro. Ele tem 17 elétrons. Só que o que aconteceu com esse cloro? Ele vai ganhar ou ele vai perder elétrons? Sinal de negativo, ele ganha elétrons. E ele está ganhando quanto? Ganhando 1. Então, eu vou ter que fazer a distribuição agora até 17? Não, eu vou ter que fazer a distribuição agora até chegar a 18, porque aumentou um elétron para ele. Então, a gente vai fazer assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ó. 2, 4, 10, 12, 18, ok? Porque ele ganhou um elétron, porque ele está na forma de um íon aqui. E ele é um íon chamado de ânion. Ele ganha um elétron, certo? Esse daqui estava na forma de um íon como cátion. Belezinha? Espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês sobre distribuição eletrônica.